que aumentou muito o índice de jovens irem na entrevista com os pais. Então, fazer uma entrevista de trabalho Meu Deus. com os pais do lado, com a mãe do lado. Então, assim, eu quero namorar. Né? O menino tem 15 anos, quer namorar. Mas quem paga o lanche, quem paga a coisa, é a mãe. Então, e a mãe seleciona quem é o amigo, quem é isso. Então, assim, você vai formar reis. E aí, qual que vai ser o resultado disso que tem acontecido? Você vai ter lá um filho de 35 anos que ele usufrui do ambiente da casa, não respeita o pai e a mãe, porque para ele já está desgastado com tudo aquilo, mas ele não quer perder aquilo. Claro porque que não. No mundo... É uma hospedagem, né? Isso, porque no mundo só quem trata ele como rei é os pais. Sim. Então, assim, ele tem 35 anos, ele não quer casar. Claro. Ele leva a namorada pra dentro de casa. Nada vai ser melhor. Dorme com ela. Dorma. Ele tem tudo. Usufrui de tudo que é bom. Exatamente. Então, ele tem computador de última geração, celular, todas tênis. Todas as plataformas tudo. de streaming. E não carrega nenhuma cruz. Tem um canal que até esses dias eu tava dando muita risada com a minha esposa. É uma comédia, né? Onde o filho tem 50 anos. E aí ele fala, mãe, eu tenho uma notícia radical para te dar. Vou ser pai. E aí a mãe já idosa diz, filho, o que você fez da sua vida? Você estragou sua vida agora que você estava vivendo. Aí ele fala, nisso, mãe, eu estava vivendo da minha arte, eu sei o quê. E enquanto o pai fala, filho, parabéns, fala, pai, você está me oprimindo, não é isso. Então, assim, essa é a realidade de uma geração fraca. Que imatura. Exatamente, que tem ali o lar como rei e ele se perde. Sim. E por último, né, é o caminho de você educar seus filhos para Deus. E aí eu volto para Deuteronômio 6, que para mim esse é o caminho mais importante. Os meus filhos não são meus. Os meus filhos são do Senhor. E eles nasceram com um propósito. E esse propósito não vai ser eu que vou definir. Eu não vou definir se o meu filho vai ser médico, advogado ou engenheiro. Quem vai gerar esse propósito é Deus. E como que o meu filho vai conhecer esse propósito? Se eu ser um pai que ensino ele a conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Então, eu vou ensinar os princípios para os meus filhos em Deus. Eu vou ensinar meus filhos a serem homens de honra, porque quando ele honra uma mulher, ele está honrando a sua mãe, a sua avó, todas as mulheres que estão à sua volta. Exatamente. Então, assim, a honra vem de Deus. O perdão vem de Deus. O amor vem de Deus. Então, tudo vem de Deus. Até o que ele vai aprender de forma acadêmica. Por exemplo, a ciência vem de Deus. Né? Os homens nomearam, né? Mas a criação veio de Deus. Sim. A formação dos elementos químicos veio de Deus. O ar que respiramos veio de Deus. Os dias estão no Senhor. A geografia está no Senhor. A história mostra quando Deus... A Bíblia é um livro de história. Exatamente. E que conta toda a história até os dias de hoje. Ela é viva. Eternidade. Sim. Então, assim, eu vou educar os meus filhos a conhecer a Deus, porque eles vão amar a Deus de todo o coração, de toda a sua força e toda a sua alma, e vão conhecer a Deus para amar o seu próximo. E aí vem uma pergunta desafiadora, né? Como fazer isso diante de um Estado que se denomina laico, com essa infiltração de tantas ideologias nas escolas regulares, né? Existem caminhos. A gente tem ouvido falar, por exemplo, um movimento crescente no mundo, no Brasil, inclusive, poucas pessoas sabem disso, que são as comunidades de homeschooling, né? Sim. As famílias educadoras. Essa seria uma maneira? É a única? Vamos falar um pouquinho de como a gente poderia educar, que é mais amplo do que escolarizar? Sim.
É assim, só emendando, né? Quando a gente estava se preparando para essa conversa, eu acabei lendo um livro de um casal que chama Deitiba. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E quando a gente fala em homeschooling, as pessoas pensam que é somente aquelas pessoas que moram lá, assim, muito afastadas. Numa cabana no meio da floresta. Ou vivem no motorhome, né? Isso, são itinerantes ou famílias circenses, assim. Existe um imaginário que é construído. Mas eles falam algo que é bonito sobre homeschooling, que é o seguinte. Homeschooling é uma forma de viver. Olha o que eles dizem. Ela acontece durante uma viagem dentro do carro, nas refeições, nas orações em família, nos passeios, observando a natureza e também com livros na sala, né? De uma maneira mais organizada. Então, eles resumem o homeschooling como sendo uma prática de educar. Estilo de vida, um estilo de vida. Então, de uma certa forma, a gente pode concluir que toda família é, em potencial, uma família homeschooling, né? Sim. Então, diante, né, do que a Elaine falou e esse relato do livro, de que forma você enxerga homeschooling, né? E o que você pode dizer para as famílias que acham que homeschooling é essa família que mora na cabana no meio da floresta? Sim. Existem muitas dessas histórias, né? A educação domiciliar, que é o homeschooling, ela deveria ser para todas as orgânico, famílias. né? Uhum. Todas as famílias. Todas as famílias foram chamadas para ser educador domiciliar. A sua casa é o ambiente perfeito para o ensino, né? Então, o que aconteceu foi isso, essa divisão de os pais terem que ir trabalhar e os filhos ficarem na escola. Então, houve esse distanciamento. E os pais, por estarem cansados e enfardados da sua carga horária, começaram a não olhar mais para a educação dos seus filhos. Então, criou esses dois caminhos. Separou-se, né? Exatamente. E a educação ela não pode caminhar assim. Mesmo quando o meu filho está numa escola. Porque assim, os pais precisam estar atuantes na escola. Eles precisam participar, eles precisam vivenciar. Eu estava compartilhando aqui que eu fui para o Piauí semana passada e eu conheci uma escola em que os professores são os pais dos alunos, o porteiro é o pai do aluno, quem trabalha na secretaria são pais de alunos que se uniram e montaram uma escola, uma comunidade, onde tem crianças ali até o 6º ano aprendendo e conhecendo mais sobre Deus, sobre a criação, sobre geografia. E isso é importante. Então, assim, a educação domiciliar, como esse livro fala, ele é um estilo de vida.